Olá, crianças, boa tarde, né? Boa tarde. Estamos iniciando mais um dia de aula, né? Hoje, uma quinta-feira, dia 17 de junho de 2021, dia 17 do mês 6. E para iniciar a nossa aula, vocês irão pegar aí o livro de português nas páginas 48 e 49. Então, vamos ver o que é que vocês irão fazer. Memória em jogo. Tente memorizar o trava-língua abaixo. Depois, brinque com os colegas para ver quem consegue falar rápido. Sem errar este trava-língua de muitos bichos. Então, como vocês já sabem, um trava-língua é um pequeno texto onde a pessoa tem que falar o mais rápido possível e não enrolar a língua, né? Por isso que diz trava-língua, porque muitas vezes são palavras difíceis de pronunciar de maneira rápida e fazem com que a gente se embaralhe toda. Então, vamos ler aí o trava-língua. O jovem José exagerou na mágica, sumiu com a jaqueta do jabuti, a japona do javali, a geleia da jiboia, o jornal do jumento e a joia do jacaré. José fugiu a jato no jipe. Então, esse trava-língua, quem escreveu foi Eva Furnari, né, no livro dela Travadinhas, que foi lançado em 1994, e esse trava-língua aí foi tirado da página 14, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão lá na página 261 e vão escrever esse trava-língua, certo? Aí está escrever sem olhar, mas vocês podem escrever olhando, certo? Pode escrever olhando, escrever bem direitinho, com a letra bem bonita. Onde for letra maiúscula, vocês colocam maiúscula, sem esquecer de nenhuma letra e sem esquecer da pontuação, certo? Vão escrever esse trava-língua lá na página 261. Depois, tem aí uma pequena atividade, uma dobradura. Então, vamos criar um sapo que você pode fazer coachar. O material que você vai precisar: um prato de papelão dobrado ao meio, pedaços de cartolina para as pernas e os olhos, uma tira de papel vermelho ou palito de sorvete para a língua, uma tesoura, cola e lápis de cor. Então, esse prato de papelão, gente, se vocês não tiverem, vocês podem pegar simplesmente um pedaço de papelão. Aquelas caixas de papelão, não tem? Então, vocês podem pegar um pedacinho daquelas caixas que dá certo para fazer. Para essa parte da língua, vocês podem utilizar um palito de picolé pintado de vermelho. E para a parte das pernas e dos braços, vocês podem utilizar outro tipo de papel sem ser cartolina. O que vocês tiverem em casa. Quando a gente não tem um material, a gente pode usar outro que também dê certo. Então, aí é o desenho do sapo, né? Vocês irão dobrar o papelão ao meio, vai ser um papelão redondo, vocês dobram ao meio, fazem os olhinhos do mesmo jeito, tá aí as perninhas, a língua, o palito é a língua, certo? Depois vocês brincam pegando com a mão e abrindo e fechando a boca dele. Agora vamos para a página 49. Página 49 é somente essa autoavaliação. O que é essa autoavaliação? Vocês vão colocar aí o X aonde vocês avançaram e aonde precisam estudar mais. Do mesmo jeito que a gente faz quando termina todos os capítulos do livro. Então, vamos lá. Leitura e interpretação de história em versos. Se você avançou, você marca o X aí, se não, você bota em precisa estudar mais. Identificação das características da história. Se você sabe o que são versos, o que são estrofes, então você bota avançou, se não, você bota precisa estudar mais. Produção da continuação da história em versos. Se você se acha capaz de produzir uma história em versos, um poema, eu acredito que sim, né? Até porque vocês produziram aquele poema sobre o amigo, que foi exatamente aquela atividade que eu botei para poder fazer essa avaliação dessa parte aí, que vocês fizeram um poema para um amigo. Estão lembrados? Então,
Se você produziu o poema, você coloca avançou e se não, precisa estudar mais. Frases, sinais de pontuação e expressividade. Se você reconhece os sinais de pontuação que a gente estudou, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, se você sabe onde é que a gente usa cada um, você coloca avançou. Se não, se você não sabe, você bota precisa estudar mais. Separação de sílabas na fala e na escrita. Se vocês sabem separar, coloca avançou, se não, precisa estudar mais. E participação nas atividades orais. Se você gravou todas as atividades que eu pedi, vídeos, áudios, você bota avancei e se não, precisa estudar mais, certo? Então, essa foi a atividade de português, certo? Agora, vamos passar para a atividade de matemática, continuando o estudo sobre a nota fiscal. Ontem nós já vimos que nota fiscal é aquela notinha que a gente precisa pegar quando a gente compra algum produto. É a prova que aquele produto que a gente tem foi comprado, certo? Então, vamos lá. Nós vimos que Pedro, ele foi fazer umas compras na loja de material de construção. E ele gastou, lá na nota tem que ele gastou R$ 1.139, né? Então, pergunta número 1. Se Pedro tivesse pagado a compra com 12 cédulas de R$ 100, quantos reais ele teria recebido de troco? Então, vamos lá, gente. 12 cédulas de R$ 100 dá R$ 1.200. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar 1.200 menos 1.139, que foi o que ele gastou, e vocês vão ver quanto foi que ele recebeu de troco. Lembrando, gente, que vocês têm que recorrer à casa superior quando não dá para diminuir. Vocês têm que tomar emprestado. Número 2. Vânia fez compras nessa mesma loja de material para construção 2 dias depois de Pedro. Complete a nota fiscal e descubra quanto ela gastou no total. Vamos lá. Então, Vânia foi fazer compras na mesma loja, né? E ela comprou uma torneira para lavatório. Então, vocês vão lá na outra página, na página antes, na página 56, e vão ver quanto é que custou a torneira para lavatório. Então, tá lá R$80, né? Então, vocês vão colocar 80 aí no preço unitário e 80 no preço total. Uma cuba de apoio. Quanto é que custa a cuba de apoio? R$145. Então, vocês colocam 145 aí no preço unitário e 145 lá no preço total. E uma bacia para caixa acoplada, que é R$180. Vocês vão colocar aí 180 no preço unitário e 180 no preço total. Então, depois de terem colocado aí, vocês vão fazer a continha. Vocês colocam aqui do lado, os 3 valores e fazem a continha de adição, somando. Ou seja, vocês vão pegar 80 mais 145 mais 180, vão fazer a conta e vão colocar aí o resultado aí embaixo, aí no total da nota, aqui embaixo, total da nota. Vocês colocam o total quando fizer a soma. E a letra B, quantos reais Pedro gastou a mais do que Vânia? Então, o que é que vocês vão fazer aí? Vocês vão pegar o valor que Pedro gastou, que foi 1.139, e vão fazer uma continha de subtração. Vocês vão diminuir do valor que Vânia gastou. Quando vocês colocarem o valor aqui que ela gastou, aí vocês vão colocar diminuindo de Pedro, para ver quanto foi que ele gastou a mais do que ela. Quando vocês fizerem a continha, coloca o resultado aí na letra B. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato, podem perguntar, que eu estou aqui para ajudar, certo? Essa foi a nossa atividade de matemática. Agora, a última atividade está na apostila de vocês, certo? Vocês vão pegar a apostila nessa atividade que vocês estão vendo aí na imagem, que é uma atividade sobre simetria. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra simetria, mas quando eu explicar, com certeza vocês vão saber como é. Simetria é a harmonia de forma e tamanho entre as partes de um objeto ou imagem. Ela pode ser definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que as partes são exatamente iguais.
Então, olha, simetria é quando eu pego um objeto, qualquer objeto, e divido ao meio. Quando eu divido esse objeto ao meio, as duas metades vão ser totalmente iguais. Se elas não ficarem totalmente iguais, quer dizer que esse objeto não é simétrico, ele não tem simetria. Por exemplo, se eu pegar minha mão e dividir ao meio, dividir minha mão ao meio, a metade que eu dividi ao meio ficou igual à outra metade? Não, né? Até porque minha mão, os dedos são diferentes. Então, se os dedos são diferentes, se eu dividir ao meio, não vai ficar igual. Então, minha mão não é simétrica. Porque se eu dividir ela pela metade, as duas metades ficam diferentes. Mas muitas coisas que a gente vê no nosso dia a dia têm simetria. Porque se eu dividir ao meio, vai ficar as duas metades iguais. Como é o caso desses desenhos que vocês estão vendo aí, que são desenhos de frutas. Vocês vão completar com a outra metade que está faltando e vão colocar aí embaixo o nome da fruta, certo? Todas essas frutas aí, elas são simétricas, ou seja, a metade que está faltando é do mesmo jeito da metade que está aí. Então, vocês vão desenhar outra metade e vão colocar o nome da fruta aí embaixo, certo? Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Quando vocês terminarem, tirem as fotos, postem no grupo. Lembrando de quem ainda não me mandou a foto do desafio junino, que é a foto da criança com a roupa junina. E hoje já é para vocês realizarem o segundo desafio, que é referente a uma brincadeira, certo? Vocês vão ver aí o vídeo bem direitinho e vão realizar o segundo desafio, que é hoje. Depois vão me enviar a foto ou o vídeo, depende do que está pedindo lá, certo? Então, desejo a todos uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.